também te peço, ó meu Deus, ajuda esse humilde servo a meditar na tua palavra, que eu consiga nesta noite trazer mais uma palavra para o teu povo, para que eles possam ser alimentados na fé. Eu sempre tenho dito às pessoas que quem alimenta é o pão da vida. Nós só somos o cozinheiro que prepara a comida que o Senhor fornece. Moisés, Senhor, ele orava, pedia ao Senhor, mas quem mandava o maná era a ti, Senhor, para alimentar o povo. Tu és o maná do céu que tem alimentado essa igreja através da tua palavra. E que a palavra que eles recebem, Senhor, seja o pão vivo na vida deles, Pai, para que eles não sintam fome, e que seja a água viva que sai da rocha, que eles não sintam sede. Que eu diminua neste lugar e o Senhor cresça, que o Senhor seja digno a cada dia de toda a honra, de toda a glória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Todos encontraram? 1 Samuel capítulo 7 diz assim: Então os homens da cidade de Jeraim foram até lá e levaram uma arca do Senhor. Eles colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro, e escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. Versículo 2: A arca da aliança ficou na cidade de Jeraim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus o Senhor pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: Se vocês querem com todo o coração voltar a Deus o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote, e dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele. E Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também de Astarote, e adoraram somente a Deus o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa, e prometeu que ali orariam por eles ao Senhor. Assim, todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram em oferta ao Senhor, e jejuaram o dia todo, e disseram: Nós pecamos contra Deus o Senhor. Ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo, e disseram a Samuel: Não pare de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo-lhe que ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho, queimou todo ele como sacrifício a Deus o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. E os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Betcar, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e disse: Até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Amém? Louvado seja Deus, né? A palavra de Deus em Êxodo 20, versículo 3, vai dizer que não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui debaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Está escrito em Êxodo 20, verso 3 e 4. É um dos primeiros mandamentos do Senhor, é não fazer imagem de escultura, é não adorar outro Deus a não ser Ele. Deus dá a primeira ordem nos 10 mandamentos, dizendo ao povo: olha, somente adorarás a mim, somente a mim.
não adore outro Deus, não peça eles, não faça escultura deles. É a ordem que Deus deu ao povo de Israel. E o povo de Israel tinha consciência disso. O povo de Israel, depois da morte de Moisés, Josué governou o povo. Depois de Josué, vem o primeiro juiz de Israel, Otoniel. E de lá para cá, o povo vem declinando espiritualmente. O povo vem deixando a lei do Senhor de lado. Foi um período muito conturbado, onde as tribos de Israel faziam o que queriam. Eles viviam de acordo com seus pensamentos. Cada um tinha a sua ideia e cada um adorava o seu Deus e fazia o que queria, porque não tinha uma liderança espiritual diante deles, conduzindo eles a Deus. Passado-se o tempo, o povo nesse declínio, adorando outros deuses na terra de Canaã. Então, nasce na casa de Ana, mulher de Eucana, um menino, fruto de uma oração que Ana fez, Samuel. Porque Eli e os filhos de Eli não faziam o papel de sacerdote e juiz diretamente. Então Samuel, filho de Ana, mulher de Eucana, foi um juiz e profeta, sacerdote em Israel, no período de transição. Havia um período de transição. Foi o último juiz de Israel, foi Samuel, depois veio o reinado. Foi quando o povo pediu um rei. Mas isso aí nós vamos tratar em outra ocasião. Nesse momento, o povo, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, havia perdido a arca da aliança para os filisteus. E os filisteus levaram a arca da aliança e colocaram dentro da casa de Dagon, do templo de Dagon. E lá no templo de Dagon, Deus fez uma coisa extraordinária. Eles colocaram a arca, no dia seguinte, Dagon estava no chão e quebrado. E aí Deus mandou doença, tumores aos filisteus. E eles adoeceram, e eles viram que o problema estava com a arca de Deus que eles botaram no templo de Dagon. Então eles fazem o seguinte: eles pegam, para não ser punido por Deus, pela divindade do Senhor, eles pegam uma carroça, coloca 2 vacas novas que nunca foram usadas, faz algumas estátuas de rato de ouro, oferecem e colocam a arca em cima da carroça e manda a carroça embora. As vacas, ela era da terra dos filisteus. É comum, quando você solta um animal que mora em um lugar, ele ir para o lugar onde reside. Mas as vacas eram do povo filisteu. Mas essas vacas foram conduzidas para dentro do arraial do povo de Israel. Quando elas foram conduzidas, isso prova que Deus conduziu as vacas até voltar a arca para o lugar onde não devia ter saído. Chegando lá, quando a arca chega na aldeia do povo israelita, 70 homens curiosos, eles abrem a arca e morrem 70. Então o povo, com medo, temorou, ficou chorando aquele massacre que Deus havia feito com aqueles 70 homens. Então o povo temoroso chegou na casa de Abinadab e colocou a arca, e chamou Eliasé, o filho de Abinadab, para cuidar dela. E a arca ficou ali durante 20 anos. E durante 20 anos, aproximadamente, o povo orava a Deus diante da arca, pedindo a Deus que o livrasse dos filisteus, porque os filisteus haviam ganhado a batalha contra o povo de Israel, na batalha que Ofni e Finéias, os filhos de Eli, perderam e morreram, e eles dominavam aquela região. E o povo estava naquele momento aflito, sendo oprimido pelos filisteus, e não tinha quem os livrasse. E eles oravam, pediam o livramento. Chegavam ali, ficavam pedindo o tempo de 20 anos, pedindo ajuda, e Deus não respondia. Deus não respondia. Por quê? Porque o povo queria a ajuda de Deus, a proteção de Deus, mas não queria adorá-lo somente a Ele. O povo queria que Deus os protegesse, Deus os livrasse, mas não queria estar vivendo dedicado somente a Ele, dedicado somente a Deus. Eles queriam. Então eles pedem para Samuel orar. Samuel chega lá e dá um conselho: olha, vocês querem que eu ore? Vocês querem que Deus livre vocês? Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar os deuses que vocês têm aí,
A deusa Astarote, para quem não sabe, era a deusa da fertilidade. Uma deusa cananeia, deusa da fertilidade. Era, para eles criam que essa deusa fazia as mulheres ter criança, muito filho. Dava fertilidade às mulheres, porque eles queriam ter filho para povoar o lugar, porque quanto maior o povo, mais poderoso ele era. E Baal, que era o deus das moscas. Baal é chamado de deus das moscas, ou seja, também Baal e seus 70 filhos, também outro deus também cananeu, a quem o povo adorava. E os israelitas esqueceram da lei do Senhor, que diz: quando entrarem na terra que teu Deus te dá, não aprenderás o costume daquelas nações. Entre ti não se achará quem adore deuses, nem quem pegue seus filhos e bote para passar pelo fogo, e quem faça sacrifícios a eles. Deus falou isso, porque eu sou o Senhor, e somente a mim adorareis e prestarás culto. Eles esqueceram dos mandamentos de Deus, porque estavam vivendo em declínio espiritual, ou seja, não tinham uma direção espiritual, estavam perdidos, adorando todo tipo de Deus, e achando que Deus era mais um no meio da coleção deles. Era mais um, mas Deus só queria a única adoração dedicada a Ele, somente a Ele, mais a ninguém. Então Samuel dá o conselho. Samuel diz: olha, vocês vão adorar somente a Deus, joga fora tudo. E eles, com medo, temorosos, eles vão jogar fora os deuses dele, as imagens dele fora. E aí eles vão lá, e Samuel reúne eles em Mispa e diz: olha, vocês vão fazer assim. E eles começaram a orar, uma oração de arrependimento, pegaram água e ofereceram de sacrifício a Deus. Diga-se de passagem que é a única vez no Velho Testamento que o sacrifício é feito com água, e Deus aceita. Depois disso, só no Novo Testamento, que nem sacrifício é, lá no tanque de Siloé, que tem uma festividade, uma comemoração, e é feito parecido com isso. Mas Deus pega e aceita naquele momento a oração de arrependimento. O povo clama dizendo: Senhor, pecamos contra ti. E eles jejuaram o dia inteiro, fizeram jejum, ou seja, se santificaram. E aí, quando eles estão se santificando, eles estão ali reunidos, os filisteus ficam sabendo que o povo está se reunindo, ou seja, quem domina um lugar, quando sabe que tem um povo que é cativo, um povo que é escravo, se reunindo, eles têm uma rebelião. Nós temos que ir logo lá para eles não se reunirem, senão vão derrotar a gente. E juntam os 5 reis filisteus e vão diante do povo, e vão combater o povo. E o povo, quando fica sabendo, eles ficam com medo. Por quê? Porque a pessoa, quando não tem intimidade com Deus, não tem conhecimento de Deus, teme. Porque quem confia no Senhor são como os quê? Como o monte de Sião, não se abala, mas permanece, ou seja, crer. Porque a fé vem de ouvir. Se eles estavam muito tempo sem ouvir a palavra de Deus, dentro do coração deles não havia fé. Eles estavam desacreditados, estavam longe, distante do Deus que deveria servir, porque perderam seus tempos, anos e anos e anos, adorando vários deuses ao mesmo tempo. Um dia, era aquele ditado popular: acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Um dia acende uma vela para Baal, um dia acende uma vela para Deus, outro dia para Astarote, outro dia para outro tipo de Deus, e assim vai. E Deus não quer isso. Deus não queria que nenhum deles adorasse outro Deus. Ou seja, perderam a comunhão, tiveram medo, perderam a fé, a confiança. Então eles correm a Samuel, porque o sacerdote no templo era o intermediário entre Deus e o quê? E o homem. Intermediário entre Deus e o homem. Samuel, ele é chamado de homem de oração. Ele e Moisés são os 2 profetas considerados pelo povo judeu no Velho Testamento, na Torá, como 2 homens de oração, homens que foram irrepreensíveis na presença de Deus. Quando Samuel liderava o povo estava com Deus. Quando Samuel não estava presente, então Deus não ouvia. Então Samuel pega um cordeirinho como sacerdote, porque tinha que fazer isso, um sacrifício para tirar o pecado do povo, para que Deus ouvisse o clamor. Samuel vai lá, pega um cordeiro novo, oferece a Deus, Deus aceita e ouve a oração de Samuel. A Bíblia diz que, olha, a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Por que o povo 20 anos orava e Deus não respondia? Porque o povo era injusto. Mas Samuel não, Samuel era um homem santo.
vivia na presença, jamais se curvou a outro Deus, jamais teve outro Deus, vivia totalmente dedicado a Deus. Quando Samuel faz o certo e aconselha o povo, então Deus ouve a oração e imediatamente quando os filisteus vêm contra o povo, Deus faz trovoar, Deus faz cair um barulho do céu. E os filisteus, assustados, confusos, saem correndo, e o povo de Israel atrás deles, vai lá e mata um por um. Então Samuel pega uma pedra, chega lá em Mispa e Sem, coloca entre Mispa e Sem e diz: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Mas a palavra de Samuel é Ebenezer, até aqui. Por que até aqui? Porque ele está dizendo, enquanto o povo estiver adorando, enquanto o povo for adorador, Deus vai ajudar. Se deixar de ser, Deus não vai ajudar mais. A condição é continuar adorando para que Deus os proteja. Continuar adorando para que Deus os ajude. Continuar adorando para que Deus esteja presente no meio do povo. Continuar buscando para que Deus faça a parte de protetora do povo que adora. Por quê? Quando a pessoa ela é totalmente dedicada a Deus, vive somente para Deus, a Bíblia diz que Deus jamais desampara os seus. Quando eu me ponho como servo do Senhor, como servo de Deus Altíssimo, então Deus, ele automaticamente, ele me protege, porque para ele eu já não sou mais um servo, eu sou filho. Porque eu estou totalmente dedicado a ele, eu só confio somente nele. Davi vai dizer que foi moço e agora é velho, e nunca viu um justo ser desamparado. Ele nunca viu um justo ser desamparado, ou seja, desprotegido, desprovido da proteção divina. Salmo 91 vai dizer que ele coloca debaixo das suas asas protetoras, mas vai dizer que somente porque tão somente encarecidamente se apegou a mim com amor, ou seja, aqueles que amam a Deus, aqueles que são adoradores somente do Deus vivo, têm a proteção divina. Quando Samuel diz, até aqui o Senhor nos ajudou, está dizendo para eles, olha, até aqui, se vocês se desviarem do caminho, Deus vai deixar a proteção de lado, vocês vão voltar a ser cativos. Porque toda vez que Israel transgrediu a lei do Senhor, se tornaram escravos, perderam as batalhas, foram dominados. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo um mar de rosas, estamos vivendo na fortaleza divina, por enquanto estamos buscando a Deus. Mas quando nós deixamos de servir, saímos da presença e nos prostramos diante de outro Deus, Deus faz assim, ó, Deus se afasta da gente. Por quê? Porque Deus não ouve oração de pecadores. Deus não ouve. João 9:31 vai dizer, sabemos que Deus não ouve oração de pecadores. Deus não vai ouvir. Pecadores são aqueles que transgridem a lei do Senhor. E o primeiro mandamento é, não adorais outro Deus. Mas tem muita gente hoje que não adora Baal e nem Astarote, mas adora muita coisa, faz dele o seu Deus. Tem pessoas que vivem em função de outro Deus que não é o Deus Altíssimo. A confiança dele está em outro Deus. Ele tem orado a outro Deus, tem pedido a outro Deus, tem recorrido a outro Deus que não é o Senhor. Tem vivido uma vida dupla. Ele adora a Deus e adora também ao outro Deus que ele escolheu para ser. Ele vive uma vida em cima no muro. Apocalipse vai dizer que, olha, porque tu não é quente nem frio, eu estou pronto para te vomitar, prestes a te botar para fora. Dando referência a um lugar onde tinha umas águas térmicas que se juntava uma água fria com uma água quente e ficava uma água morna. No Novo Testamento tinha um lugar que tinha uma água que saía das rochas, que era morna, quente, e a outra fria e ficava morna. E aí o apóstolo de Jesus, João, quando tem a visão, Deus dá uma referência a ele sobre isso. Ou seja, o morno é vomitado, que fica em cima do muro. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você escolhe o Senhor ou você não escolhe. Ou você escolhe somente a Deus ou não escolhe. Josué vai dizer para o povo era acostumado a fazer essa besteira desde quando saiu do Egito, desde o tempo do Egito. Ou melhor dizendo, antes disso, quando a mulher de Jacó sai da casa de Labão junto com Jacó, leva a imagem que Labão tinha em casa.
levou e o pai vai atrás. Ela escondeu debaixo dela, porque apegado a deuses era uma coisa impregnada no sangue do povo israelita. E o povo de Deus recebe essa herança de geração em geração, a geração da idolatria, que tem Deus, um Deus poderoso, e volta e meia esquece do Deus poderoso e quer adorar outro Deus a não ser Ele. E aí acaba sendo cativo, escravo, perdendo a presença. O povo de Israel, por estar adorando outro Deus, perdeu a arca da aliança. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Ofni e Finéias vivia profanando o templo do Senhor, se prostituía diante do altar. Eles pecavam diante de Deus e Deus condenou eles à morte, a ponto de a mulher dizer: e acabou, foi-se a glória de Deus quando eles morreram. A arca foi embora, ou seja, a glória de Deus foi embora. Quando nós vivemos servindo a dois senhores, então a presença de Deus vai embora da nossa vida, e a gente acaba, sabe o quê? Cativo novamente. Cativo do pecado, cativo da desgraça da vida, cativo da doença, do sofrimento, da tristeza da alma. Tudo dá errado, porque Deus não está mais no meio da nossa vida. Precisamos entender, através desta leitura que nós acabamos de ler, o que Samuel faz. Samuel diz assim para o povo: olha, chama os israelitas. Ele disse assim, Samuel disse ao povo, versículo 3: se vocês querem de todo o coração voltar para Deus, jogue fora todos os deuses estrangeiros. Vocês querem voltar para Deus? Vocês querem Deus de volta? Porque Deus sempre esteve presente, mas o povo de Israel não estava presente na vida de Deus. Deus sempre está presente. Nós é que abandonamos, nós é que deixamos Deus de lado e invocamos outro Deus que não seja Ele. Nós esquecemos dos mandamentos divinos. Somente adorarás o Senhor teu Deus e a Ele prestarás culto. Foi isso que Jesus disse a Satanás no deserto. Somente ao nosso Deus, ao Senhor meu Deus, eu me prostro, Satanás. E a gente se prostra a tanta coisa, irmãos. Nós nos prostramos aos problemas, nos prostramos ao dinheiro, ao emprego, ao marido, à mulher, ao irmão, ao colega, para não desagradar as pessoas. Acabamos cedendo, nos prostramos diante da prostituição, da idolatria a outros deuses. Nós nos prostramos quando nós deixamos de buscar a Deus para buscar outra coisa. Quando nós deixamos de estar na presença de Deus para satisfazer a nossa própria vontade, estamos idolatrando a coisa que a gente quer fazer. Paulo vai dizer: porém não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não tenho mais vontade própria. Ou seja, o meu livre-arbítrio já não existe mais, porque eu entreguei a minha vida ao Deus Altíssimo. Quando você pega a sua vida e você dá a Deus, você não tem mais ela, você deu, agora não é mais sua, você não faz o que quer. Você só tem que se prostrar a Ele, adorar somente a Ele, para que o Senhor os livre, para que o Senhor os transforme, para que o Senhor cuide. A minha vida não está mais nas minhas mãos, eu não tenho controle dela, Deus tem controle. Então eu tenho que voltar para Deus, e eu tenho que reconhecer. A Bíblia diz o seguinte, Provérbios 28, vai dizer: aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperarás, mas o que confessa e as deixa alcança de Deus a misericórdia. Foi o que Samuel levou o povo a fazer. Samuel pediu que eles se reunissem em Mispa e fizessem a confissão. Versículo 4: aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também de Astarotes, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria a eles, ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa e tiraram água e derramaram e oferta ao Senhor e jejuaram um dia todo e disseram, agora a confissão, eles dizem: nós pecamos contra Deus o Senhor. E ali em Mispa Samuel julgava e governava o povo. Ou seja, Samuel como juiz fazia o julgamento, porque era comum o sacerdote ele atender um por um. A pessoa dizia: olha Samuel, eu pequei contra Deus, eu tinha uma imagem dentro de casa, eu estava adorando lá a Baal, a Astarote,
Eu me arrependo do que eu fiz. E agora eu estou quebrando essa imagem, jogando fora. Aí Samuel dava a sentença a ele. Vai lá e oferece isso. Faz assim, que tu vai ser perdoado. Aí o outro via, eu me prostituí. Aí ele ia julgava o povo. Era o juiz. Naquele tempo era assim. O sacerdote, a pessoa confessava o sacerdote. A católica ainda tem esse negócio de confissão, né? A pessoa chega lá no confessionário, conta, e o padre diz assim: reze X, Ave Maria, faça assim. Problema deles lá. Mas ainda tem esse costume. Mas lá em Hebreus vai dizer que Jesus se ofereceu como o único e verdadeiro sacrifício que vale para sempre. Rasgou o véu e nos deu acesso ao santuário, o Santo dos Santos. Ou seja, hoje eu e você temos a possibilidade, nós temos a condição de nós mesmos entrar na presença de Deus, chorar, pedir perdão e confessar nossos pecados, sem intermediário, porque Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Cristo é o único que pode levar você até a sala do trono. Cristo é o único que pode mediar, fazer uma mediação entre você e Deus. Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a porta. Samuel chama o povo para um arrependimento. E quando o povo se arrepende, aí agora Samuel age. Porque não adiantaria Samuel dobrar o joelho, sacrificar, se o povo não se arrependesse, porque Deus não ia ouvir. Eles oraram 20 anos com a arca lá, e Deus não ouviu. Deus não estava nem aí. Porque você pediu ajuda a mim, está pedindo ajuda ao diabo, ao capeta. Não, você tem que pedir somente a mim. Se você pedir somente a mim, aí agora eu ajudo. Mas se você pedir a mim e o outro, eu não vou nem aí. Ou você pede a mim ou a ele. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Há de agradar um e aborrecer o outro. O ser humano não pode ficar em cima do muro. O ser humano não pode viver uma vida dupla. O ser humano, ele tem que ser fiel. É como um casamento. A pessoa casa e promete fidelidade até que a morte o separe. E ele tem por obrigação de ser fiel a outra pessoa, porque ele fez um juramento diante do Senhor. A mesma coisa, quando a gente faz uma aliança com Deus, nós temos a obrigação, o dever de somente nos dedicar somente a Ele e mais a ninguém. Deus é o único Senhor da nossa vida, não tem outro Deus. Ah, mas é difícil seguir a Deus. É difícil para quem não ama, para quem não adora. Porque quem adora, tudo é bom, tudo que Deus propõe é doce. Jesus disse: aprendei comigo que sou manso e humilde, e o meu fardo é leve e suave. Quando a pessoa tem amor de Deus no coração, fidelidade, os mandamentos do Senhor é fichinha, é fácil de cumprir. Mas quando a pessoa não é liberta, ainda está ali a natureza velha, ainda está ali dentro dela, então ela anda brigando o dia inteiro com ela mesma, está ali, não vou, porque ainda não se arrependeu, ainda não se converteu, ainda não se entregou por completo. Samuel chamou o povo para um arrependimento, chamou o povo para um conserto, chamou o povo para voltar para o Senhor, para não oferecer mais, para que o povo o livrasse da mão dos filisteus. E você vai ver Salomão dizer aí logo mais tarde, abra aí 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Eu sei de cor, mas eu vou ler com vocês. 2 Crônicas 7, 14. Todo mundo usa isso aqui, do mesmo jeito que as pessoas usam Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Tem loja, tem um bocado de coisa com nome assim. Um bocado de gente usa esse termo no carro, em placas, usa. Mas a condição é: Deus só continua ajudando a quem continua adorando. Deus só vai continuar ajudando a quem continua o adorando. Amém? Diz assim, 7,14, 2 Crônicas, aí um pouquinho para frente. 2 Crônicas. Para quem não sabe, o livro de Samuel na Torá é um só, no Pentateuco. Não tem 1 e 2 Samuel não. Ele é um livro muito grande. Aí os tradutores, por ver que era muito grande, dividiu em duas partes, 1º e 2º. A mesma coisa aconteceu com Crônicas. 1 Crônicas, 2 Crônicas. 1 Reis, 2 Reis. Por ser muito prolongado, aí eles dividiram em duas partes para ficar fácil identificação. Senão ia ser muito grande o livro. Ele diz assim: então, se o meu povo, que pertence somente a quem? A mim. Deus está dizendo, então, se o meu povo, ele chamou de meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender e abandonar os seus pecados e orar a mim
eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o quê? O país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações, escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois é o templo que eu escolhi e separei para ser lugar onde deverei ser o quê? Adorado para o quê? Para sempre. E eu tomarei conta deles e sempre o protegerei. A condição é: Deus só vai continuar protegendo, cuidando daqueles que continuam adorando. Deus só vai continuar cuidando das pessoas que não deixam de adorar, para sempre adorar, buscando para sempre, na presença para sempre, sempre na presença de Deus, sempre somente invocando o seu nome, confiando somente nele. Não tem outro jeito. Se eu me curvar diante de outro Deus, se eu me prostrar diante de outro Deus, se eu confiar em outro Deus, Deus vai me abandonar. Deus vai deixar eu sofrendo. A proteção de Deus depende da minha fidelidade. A proteção de Deus depende de minha pessoa adorar o Senhor. Se eu deixar de adorar, Deus deixa de cuidar de mim. Se eu deixar de buscar, Deus deixa de buscar a mim. Se eu deixar de ser fiel, Deus deixa de ser fiel a mim. Por quê? Malaquias vai dizer: voltai-vos para mim e eu voltarei para vós. Se nós dermos o primeiro passo, Deus também dá. Se nós nos arrependermos, Deus também vai chegar e vai ouvir a nossa oração. E a gente vai adorar Ele no santo templo para sempre. Para sempre, não é hoje só e amanhã não. Porque Israel foi altos e baixos, mas nós somos verdadeiros adoradores. Nós o adoramos em espírito e em verdade. E nunca mais vamos adorar outro Deus a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós levantamos a nossa mão e dissemos: eu aceito ser servo do Deus Altíssimo, eu aceito o meu Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu disse assim: a minha vida não é mais minha, é de Deus. E a partir de agora eu não tenho mais vida, eu somente adoro a Ele, e somente presto culto a Ele, só me prostro somente a Ele. Não me prostro ao político, não me prostro ao amigo, não me prostro à televisão, não me prostro ao meu parente, à minha esposa, aos meus filhos. Eu não me prostro. Jesus disse: aquele que deixar casa, mãe, terra, filhos, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus prometeu. Mas eu tenho que negar a si mesmo, negar a todos por amor a Cristo. Quem não me amar mais do que pai, mais do que mãe, mais do que mulher, mais do que filho, não pode ser meu discípulo, ou seja, não pode ser meu seguidor. É renúncia. Samuel pediu que o povo renunciasse aos deuses. Samuel pediu que o povo se arrependesse. Samuel pediu que o povo se prostrasse a Deus, voltasse para o Senhor. E aí Deus faz um milagre extraordinário e livra o povo de Israel da mão dos filisteus. Sabe por que muita gente ainda está sendo perseguida pelo inimigo? Porque adora dois deuses. Ainda tem as suas imagens dentro de casa. E quando eu digo imagens, é o coração apegado às coisas deste mundo. Ainda está apegado às coisas mundanas, às coisas terrenas, fazendo dessas coisas o nosso Deus. O meu não. O meu, eu estou igual a Samuel. Ó, o meu Deus Altíssimo, somente a Ele. Josué disse: vocês escolhem aí a quem vocês querem servir. Vocês escolhem a quem vocês querem servir. Porque eu e minha casa, Josué vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe que a gente pode dizer a mesma coisa? Que a gente vai sempre servir somente a Deus, somente a Ele prestar culto. Nós vamos cumprir todos os mandamentos do Senhor, porque eu não me canso e não vou me cansar de dizer o que Jesus mandou fazer.
Jesus disse lá em Mateus 28, 18 a 20. Jesus mandou eu ir e pregar o evangelho, batizando e ensinando a obedecer toda a minha lei. O meu dever é ensinar vocês a lei de Deus. Cabe a você agora obedecer ao Senhor, somente a Ele, somente se prostrar a Ele, não aceitar outro Deus, outra opinião que não seja o que está escrito. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas Tessalonicenses vai dizer que diante do nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Então a gente só tem um Deus a ser adorado, o nosso Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus, o maravilhoso, o Príncipe da Paz. Eu queria orar nesta noite para a gente ir embora. São 7h25. A palavra hoje: Deus só continua ajudando a quem continua adorando. Deus só continua protegendo a quem continua sendo fiel. Deus só continua cuidando daqueles que se voltam somente para Ele. Então, se você adorar a Deus, somente a Deus, Deus vai proteger você. Samuel disse: até aqui o Senhor nos ajudou, até naquele lugar. Se você ler para frente, o povo de Israel voltou a fazer besteira e Deus aprisionou o povo novamente. Porque só até aqui, Samuel disse, até aquele presente momento que o povo tinha se arrependido. Se eles voltassem a botar uma imagem dentro de casa, de novo, o mal viria. A palavra para vocês é, para mim e para vocês, melhor dizendo, não deixe nenhum mal entrar no seu coração. O coração seu, somente a habitação do Espírito Santo, somente a Ele. Se você deixar qualquer coisa entrar no seu coração e você adorar como um Deus, você vai perder a proteção de Deus. Amém? Bora ficar de pé, bora para casa. Guarda isso no teu coração. Luquinha estava doidinho para saber a mensagem, né, Luca? Ficou eu escrevendo ele aqui na minha cola, querendo saber a mensagem. Já viu? Falei na igreja, você sabe. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Mas eu gostaria que você pensasse nesse momento de reflexão. Eu não sei, eu não estou dizendo que você tem. Não estou dizendo que você tem outro Deus. Mas talvez você esteja adorando alguma coisa que não é Deus. Talvez você está se prostrando a algum outro que não é o Senhor. Talvez você está aí sendo servo da prostituição, servo da pornografia na internet, servo da mágoa, não perdoa, servo do ressentimento, servo da inveja, do ódio, do orgulho. Talvez você está com uma imagem dessa na sua mente, está se prostrando a esse mal. Talvez você ama mais o filho, ama mais o marido, a esposa, a filha, a mãe, o irmão, o amigo, do que a Deus. Talvez você, em vez de buscar a ajuda de Deus, está buscando a ajuda do homem. Está se prostrando a outro Deus que não seja o Senhor. Mas a palavra diz: se esse povo que chama, se o meu povo que me chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei as suas orações, eu sararei a terra, eu farei prosperar essa terra novamente, eu protegerei o meu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nesta noite estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, como o povo de Israel. Samuel orou ao Senhor, mas deu um conselho ao povo primeiro. Da mesma maneira eu fiz, Pai. Eu dei o conselho através da Tua palavra, pregando a Tua palavra. O povo de Israel ouviu e se arrependeu.
e confessaram os seus pecados, disseram: Senhor, pecamos contra ti, e jejuaram o dia inteiro e se santificaram. Então Samuel, Senhor, fez o que eu estou fazendo. Eu estou orando, pedindo, ó Pai, livra o teu povo, ó Deus. Livra o teu povo da mão do mal. Livra o teu povo da mão, Senhor, dos inimigos. Livra o teu povo, ó Pai, da mão do opressor. Porque eles vêm, Senhor, contra o teu povo. Se por 7 caminhos eles vêm, Senhor, então também, meu Pai, voltarão fugindo, meu Pai, da tua presença. Porque o Senhor é o Deus poderoso, que quando estende a mão, faz trovoar no céu, espantar os inimigos, como fez com Israel. E Samuel orou, e o Senhor ouviu a oração de Samuel, meu Deus. E eu oro, ó Pai, a Ti, porque eu sei que o Senhor ouvirá a minha oração. Porque, Deus, nós temos vivido, Senhor, eu tenho vivido a Tua palavra, Pai, e tenho ensinado o Teu povo a viver, Senhor. Meu Deus, protege o Teu povo com a Tua mão, porque eles estão clamando a tempo, eles estão buscando a tempo. A arca do Senhor estava presente na casa de Abinadab, meu Pai. Ah, meu Pai, no alto da montanha, onde o povo orava. Então, meu Deus, o Senhor está presente aqui, Senhor, porque nós somos a arca, nós carregamos a Tua presença. Então, Deus, ouve o nosso clamor através do Teu Espírito, porque é Ele que intercede hoje por nós, com gemidos inexprimíveis, com palavras inexplicáveis. Oh, meu Pai, ouve a nossa oração, porque o Espírito do Senhor tem levado a nossa oração, as nossas queixas, a nossa confissão, o nosso arrependimento a Ti, Deus. E salva, e sara, e protege a cada um de nós, ó meu Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda as suas mãos assim. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E te dê a paz. E que a paz que você recebe do Senhor, ela seja permanente em sua vida. Que aonde quer que você vá, a paz do Senhor lhe acompanhe e faça resplandecer sobre as outras pessoas, para que eles sintam a paz do Senhor que está sobre você. Que o Senhor leve você para casa em segurança e que você possa manifestar o amor de Deus em todos os lugares. Amém? Até terça-feira, que Deus abençoe. Para o Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória.